conhecida, todos alguma vez já devem ter ouvido essa passagem sobre Marta e Maria. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo a ensinar a você e a me ensinar nessa noite. Tem um louvor que tem sido tocado, que fala sobre essa passagem, e até que me fez refletir sobre ela, e que é uma palavra de simples entendimento, uma palavra que todos podemos entender. Duas irmãs que cada uma escolhe uma maneira de servir a Jesus. Uma escolhe fazer os afazeres da casa, preocupada em servir ali a Cristo com as coisas que estavam ali terrena, e a outra se preocupa em sentar nos pés de Jesus e ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. Vamos entender que essas duas mulheres, tanto Marta como Maria, ambas conheciam a Cristo, ambas amavam a Cristo, mas a atitude de cada uma delas leva a resultados diferentes. A atitude que cada uma tomou leva a resultados futuros diferentes. E aonde que eu quero chegar nessa noite está totalmente ligado à atitude que eu e você temos tido com relação a Cristo. Qual atitude nós temos tomado quando nós falamos sobre o Evangelho, quando nós falamos sobre uma vida cristã, quando nós falamos sobre ter uma intimidade com Cristo. E Jesus diz para aquela mulher que Maria escolheu a boa parte, escolheu o que era melhor naquela noite, naquela tarde que eles estavam ali. Maria escolheu uma parte que era melhor. E quando nós vamos para a teologia, para entendermos melhor aqui quem era essa Marta, quem era essa Maria, aqui citadas, elas eram aquelas que nós também já conhecemos como as irmãs de Lázaro, aquele lá que morreu e Jesus ressuscitou, que moravam lá em Betânia. E diz que, essa passagem que nós lemos, que a Maria, como eu já disse, ela sentou-se aos pés de Jesus. Isso era comum entre os discípulos. Os discípulos tinham essa forma de ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Então, quando Jesus se sentava para explicar, ou se estava ali em pé para explicar, eles corriam e se sentavam aos pés de Jesus para aprender, como se colocando naquela posição de que eu quero receber o que esse homem tem para me dar, eu quero receber aquilo que ele está a falar. Já Marta, ali toda preocupada, pense, se fosse nós, também estaríamos preocupados com como estava a nossa casa, como estava ali o nosso lar. Afinal, você estava recebendo Jesus. E Marta, ela se preocupava com o que eles iriam comer. Marta se preocupava com o que eles iriam beber. Marta se preocupava se a casa estava limpa. Marta se preocupava se a cozinha estava ajeitada. Ela estava preocupada com as coisas ali da casa. E ela, toda ali agitada. E Jesus disse para Marta, calma. Você sabe quem está aqui? Você sabe quem sou eu? Se você tivesse essa diferença que hoje talvez você também estaria sentado como sua irmã Maria aos meus pés, para entender aquilo que eu tenho a ensinar, para entender aquilo que eu quero deixar com vocês. E nessa noite, para deixar bem destacado a atitude dessas duas mulheres, para deixar bem claro a atitude delas, eu gostaria que vocês abrissem comigo em outra passagem que fala também dessas duas irmãs. E as duas têm também duas atitudes distintas. Eu queria que vocês abrissem comigo em João capítulo 11. E eu vou ler agora uma leitura um pouquinho mais extensa, mas eu quero que vocês tenham paciência para entender aquilo que Jesus está nos ensinando essa noite. João 11, eu vou ler do verso 1 ao 33. Amém? Vamos lá. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, sua irmã e Marta.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeças, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus e com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Até aqui. Vamos focar aqui nesses 2 textos sobre a atitude de Marta e a atitude de Maria. No momento de dor, aqui da perca do irmão de Lázaro ter falecido, ambas tiveram atitudes distintas naquela situação. Quando ouviram que Jesus estava perto, Marta, ela saiu ao encontro, saiu correndo: Eu quero encontrar Jesus. Já Maria, ela ficou assentada ali em casa, onde ela estava chorando ali a perca de seu irmão. Marta, ansiosa como era, quando ela viu Jesus, ela disse: Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus, porém, ele disse: Seu irmão há de ressuscitar. Mas Marta, como ela era ansiosa, como ela era ali toda afobada com as situações, ela falou assim: Eu sei que meu
ressuscitar. Ela não entendeu que Jesus estava falando, Lázaro vai ressuscitar nessa noite. E Marta nessa hora, Jesus nessa hora então fala para ela, não Marta, eu vou ressuscitar seu irmão hoje, é hoje que ele vai ressuscitar. Então Marta, ela crê ali no que Jesus estava falando, e ela vai então chamar sua irmã Maria, e ela conta que Jesus estava lá. Então Maria se levanta e também vai ao encontro de Jesus. E quando Maria chega até Jesus, ela se lança aos pés de Jesus e ela chora aos pés de Jesus. Mas o que então a primeira passagem que nós lemos com essa segunda passagem pode nos ensinar? Aqui, queridos, nos ilustra vários tipos de crentes. Vários tipos de crentes que nós temos por aí. Alguns crentes que creem mais em Jesus, outros crentes que creem menos em Jesus, outros crentes que estão mais fervorosos, outros crentes que estão na igreja todos os dias. Todos eles creem em Jesus, mas as atitudes são diferentes. As atitudes têm levado crentes a resultados diferentes. E eu te questiono nessa noite, como está a sua vida com Cristo? Como está as suas atitudes com Cristo? Você tem talvez escolhido os resultados que esperava de Jesus há 10 anos atrás, quando você se converteu? Você falou, não, eu quero chegar até, sei lá, ser um pastor, eu quero chegar até um certo lugar. E eu te pergunto, você já alcançou isso? Você hoje vive a sua vida como você gostaria de viver? Como está o seu ministério? Como está a sua busca com Cristo? Como está a sua intimidade com Cristo? Como está a sua vida com Cristo? Sabe, igreja, muitas vezes nós não estamos alcançando todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós estamos agindo da forma errada, e nós estamos buscando da maneira errada. Isso não quer dizer que você é desviado, isso não quer dizer que você está longe de Jesus, mas quer dizer que nós, como crentes, temos que entender e buscar Jesus da melhor forma, como essas mulheres nos ensinam aqui. Vamos olhar para Marta. Quando Jesus, lá na primeira passagem que lemos, foi até a casa de Marta, ela só se preocupava com os afazeres da casa. Eu preciso trabalhar, eu preciso limpar, eu preciso arrumar, eu preciso servir. Estou louco para ver as coisas dessa terra no lugar. Estou louco para ver uma dívida quitada. Estou louco para fazer tantas coisas que tem nessa terra. Mas sabe, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas a minha fé muitas vezes ela está em segundo plano, porque eu estou preocupado em resolver as coisas daqui. Eu estou preocupado em resolver as coisas da minha maneira, resolver as coisas do meu jeito, resolver as coisas no já, agora, porque tem que ser assim, é assim que o mundo pede. Sabe, querido, Mateus 17:20 diz: e disse-lhe Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Creia que, se você tiver fé, não importa as dificuldades, os afazeres dessa terra, que as coisas vão se encaixar, porque Deus estará no controle. Mas quando nós agimos como Marta, nós deixamos de ter fé, porque quem está no controle sou eu. Quem está no controle é o homem. Quem está fazendo tudo é o homem. E nós esquecemos que um dia entregamos nossa vida para um Cristo que tem o controle de todas as coisas. Nós esquecemos que Jesus está no controle de todas as coisas.
Sabe, querido, como eu já disse algumas vezes e vou tornar a repetir, a nossa atitude nos leva a lugares e a resultados diferentes. Marta, nessa primeira passagem, estava preocupada, como aqueles crentes que até creem em Deus, mas estão preocupados com a vida financeira, mas estão preocupados com o emocional, mas estão preocupados com uma doença que está chegando, e nos esquecemos que quem toma conta da casa é Jesus, e nos esquecemos que quem está no controle de todas as coisas é Jesus, e nos esquecemos que quem está lá na nossa sala sentado é Jesus Cristo. Sabe, querido, quem está lá na sua casa é Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos esquecendo como Marta e se preocupando com as coisas dessa terra. Mas hoje Jesus está dizendo: Marta, Marta, se acalme, calma o seu coração. Ei, quem cuida da sua vida sou eu. Ei, Marta, quem está no controle da tua vida financeira sou eu. Quem está no controle da tua vida, dos teus problemas, sou eu. Então se acalme, porque sou eu que cuido de todas as coisas. Sabe, querido, quando nós vemos a segunda passagem, nós vemos de novo a Marta desesperada. Mais uma vez nós vemos uma Marta ansiosa. Mais uma vez nós vemos uma Marta toda ali afobada com a situação. Ela nem espera Jesus chegar na aldeia. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus fazia milagres. Ela sabia que Jesus operava maravilhas. Ela não espera Jesus chegar até Lázaro, mas ela sai disparada, correndo até Jesus. E ela tem a audácia de falar para Jesus: se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Sabendo quem era Jesus, conhecendo Jesus, amando Jesus. Eu quero te dizer, quantas vezes nós, eu e você, não fazemos isso? Quantas vezes eu e você, sabendo que Jesus é aquele que está no controle, nós estamos dando o nosso jeitinho nessa terra? Quantas vezes as coisas estão saindo do controle e você já começa a querer interferir? Quantas vezes as coisas estão indo para a direita, estão indo para a esquerda e você já quer colocar de novo no rumo? E esquece que tem um Deus, que tem um Jesus que anda com você, que está com você, que controla todas as coisas. Sabe, querido, não faça reclamação como Marta, que disse: ai, Jesus, se você estivesse aqui. Jesus, ele está o tempo todo conosco. Jesus, ele está em todas as dificuldades, em todas as lutas, em todas as lutas ele está conosco, querido. Sabe, por mais que o irmão de Marta tivesse morrido, por mais que era um momento dificílimo, um momento de dor, um momento de dificuldade, sabe, nós precisamos agir da melhor forma e entender que Jesus, ele tem o controle de tudo. Jesus, ele dá a direção para todas as coisas, no nome de Jesus. E quando nós olhamos para Maria, diante das duas situações que nós vimos aqui, Maria, na primeira passagem que nós lemos, quando Jesus chega na casa, ela se assenta aos pés de Jesus, como aquele servo, como aquele crente, como aquele cristão que fala assim: para tudo, que agora eu escuto a voz do meu mestre, para tudo que eu quero escutar Jesus, para tudo os afazeres, as lutas, as dificuldades, eu não quero saber o que está acontecendo agora, é minha hora de ouvir Jesus. O mestre está na minha casa, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e ouvir a voz dele. E como Jesus mesmo disse, querido, Maria, ela escolheu a boa parte, ela escolheu a melhor parte. Marta teve essa escolha também, mas Maria resolveu sentar-se aos pés de Jesus. Entenda que quando nós vamos para a segunda passagem, a mesma dor que Marta tinha, que seu irmão tinha falecido,
parecido, Maria também tinha. E quando nós chegamos na segunda passagem, e quando Maria se depara com Jesus, está escrito aí que ela se lança aos pés do Cristo. No momento de dor, Maria se lança aos pés do Senhor Jesus. Ela tinha a mesma dificuldade, ela tinha a mesma dor que Marta. Marta escolheu reclamar, Marta escolheu indagar, Marta escolheu perguntar que se Jesus estivesse aqui nada disso teria acontecido, mas Maria se lança aos pés de Jesus. Sabe, querido, a atitude de cada um de nós nos leva a resultados diferentes. Entenda que você precisa cada dia estar aos pés do Senhor Jesus. Não importando a circunstância, não importando a luta, não importando o quão difícil tem sido a sua caminhada, você precisa se lançar aos pés do Cristo, você precisa chorar aos pés do Cristo, você precisa clamar ao Senhor de joelho aos pés dele, porque só Ele pode mudar a nossa situação. Enquanto estivermos preocupados com tantas coisas, enquanto estivermos procurando tantos resultados, nada vai acontecer na nossa vida. O resultado da sua vida, as lutas, aquilo que você tem clamado, ela vai se resolver e ela vai se mostrar eficiente quando você estiver aos pés do Cristo, aos pés de Jesus, se lançando. É onde você deve permanecer, aos pés de Jesus. Sabe, querido, é na alegria, é na saúde, é na doença, é no choro, não importa o que esteja acontecendo, os pés do Senhor Jesus é o melhor lugar de estarmos. Quando nós, como crente, entendemos isso, sabe, a nossa vida começa a caminhar de uma outra forma, que passamos de deixar o nosso eu tomar conta de tudo e deixamos Jesus estar no controle de todas as coisas. Sabe, muitas vezes nós pensamos, né? Jesus está no controle da minha vida, Jesus toma conta de tudo, mas na primeira luta quem resolve é você, na primeira crise financeira quem resolve é você, na primeira, quando aparece a enfermidade, quem quer resolver é você. Sabe, quando aparece aquela luta, talvez emocional, problema familiar, quem quer resolver é você. E tudo nós vamos dando um jeitinho. Assim como Marta, no controle da situação. Assim como Marta querendo fazer, estando ali preocupado com tudo que estava acontecendo, esquecemos que a melhor parte é aos pés de Jesus. E quando nós falamos que aos pés de Jesus é a melhor parte, Mateus 15:30 diz assim, ó: uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e colocaram aos seus pés, e eles o curou. Entenda que aos pés de Jesus algo acontece. Aos pés de Jesus algo muda. Os doentes, os enfermos, aqueles que já não tinham mais jeito para a medicina, aleijados, cegos, mudos, mancos, eles eram colocados aos pés de Jesus para que ele fizesse algo. Salmo 99:5 diz: exalte ao Senhor nosso Deus, prostrem-se-lhe diante do estrado dos seus pés, porque ele é santo. Sabe, querido, quer alcançar algo, quer que uma bênção chegue na tua vida, quer que as situações mudem, quer que as lutas parem um pouco, quer que as lutas diminuam na sua vida. O que está acontecendo? São tantas coisas que acontecem. Aos pés de Jesus é o lugar de estarmos, ajoelhados, buscando, clamando, chorando, não importa. Aos pés do Senhor Jesus nós iremos alcançar as bênçãos
e as promessas que um dia Ele fez para a nossa vida. Nós precisamos, querido, entender isso. Nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos viver buscando o Senhor, sabe? Nós precisamos ter mais intimidade com Cristo. Não dá para ser apenas um crente superficial, um crente que aceitei Jesus, recebi, sou salvo, mas você precisa dar um passo além e estar aos pés do Senhor Jesus e deixar Ele tomar conta de todas as coisas, e deixar Ele no controle de todas as coisas, para que as situações sejam transformadas da maneira que Ele quer, da maneira que Ele tem para a sua vida. E para encerrar, abra aí comigo em João 12, João capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver falando dessas mulheres novamente. João 12, do 1 ao 3, está escrito assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Essa passagem mais uma vez mostra uma Marta servindo e uma Maria aos pés de Jesus. Sabe, querido, Marta, ela sempre se preocupava no servir, e Maria nos ensina algo, que é estar aos pés de Jesus. E Maria aqui, ela, além de estar aos pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus com o perfume mais caro, e ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Aqui, demonstrando o seu amor, demonstrando o quão grata ela era, demonstrando a adoração dela por Jesus, mostrando para aquele homem que tudo que ele fizer era pouco para aquilo que ela poderia fazer. Sabe, te pergunto mais uma vez: você tem vivido aos pés de Jesus? Sabe, você tem derramado as suas lágrimas aos pés de Cristo? O seu lugar seguro é aos pés de Jesus. Quando a dificuldade aperta, é para lá que você corre. Quando a luta chega, é para lá que você corre. Ou quando tudo está bem, é lá que você permanece, aos pés de Jesus. Sabe, querido, pense e analise como você tem resolvido os seus problemas. Se você tem feito tudo na força do seu braço, se você tem resolvido tudo achando que tem superpoderes, ou se você tem colocado tudo aos pés do Senhor Jesus e falado como aquela mulher falou: Senhor, toma conta de tudo, eu quero aprender, eu quero estar aos teus pés e esperar que o Senhor faça tudo na nossa vida. Jesus, Ele é maravilhoso, querido. Jesus, Ele é bondoso. E Ele nos ensina, na primeira passagem que lemos, que a melhor parte é aos pés de Jesus. A melhor parte é aos pés de Jesus. Sabe, eu quero que você saia nessa noite deste lugar, dessa igreja, sabendo que a melhor parte é aos pés de Jesus. E passe a sua semana colocando em prática essa palavra. Quando a luta chegar, quando a dificuldade chegar, quando as dificuldades chegam, vai aos pés de Jesus. Sabe, se lança,
de joelho, se prostra, coloca a tua família de joelho e vamos clamar e orar, porque aquele que vai nos tirar da dificuldade se chama Jesus Cristo, porque aquele que vai mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo, porque aquele que vai fazer o impossível acontecer se chama Jesus Cristo. Para o Senhor não tem impossível. As pessoas levavam os enfermos aos pés de Jesus, as pessoas colocavam aqueles que não podiam mais de acordo com a medicina aos pés de Jesus, e Ele mudava, e Ele fazia o milagre. Então, quem somos nós para fazer diferente, querido? Vamos colocar as nossas demandas aos pés de Jesus, vamos colocar as nossas dificuldades aos pés daquele que pode mudar todas as coisas, querido. E não tem, sabe, como se a gente fizesse uma escala do que precisa de Jesus e o que não precisa. Toda a nossa vida precisa de Jesus interferindo, todas as nossas atitudes precisa de Jesus interferir, todas as nossas lutas precisa de Jesus colocar a mão, tudo aquilo que você vai tomar de atitude nessa semana, seja no seu emprego, seja em qualquer lugar, é Jesus que vai te abençoar, é Jesus que vai pôr a palavra na tua boca. Então, se lance aos pés daquele que pode mudar todas as coisas no nome de Jesus. Que você confie nesse Deus e tenha fé do tamanho do grãozinho de mostarda para Ele mudar todas as coisas na tua vida no nome de Jesus. Sabe, nós precisamos viver assim para que venhamos lá na frente testemunhar que quem fez a obra na nossa vida foi Jesus, e testemunhar que quem mudou as situações foi Jesus, e testemunhar que o Senhor é o nosso Deus e Ele muda todas as coisas. Sabe, queridos, recentemente passei por uma dificuldade, assim, posso colocar assim, no meu emprego, que eu fazia uma função, eu estava numa função e não recebia por aquela função. E como sou funcionário público, as coisas caminham mais devagar, as coisas caminham mais lentamente. Sabe, o único que poderia mudar aquela situação se chamava Jesus. Porque quando você está dentro de uma empresa que é pública, a gente sabe que as coisas não funcionam como a gente quer. As coisas não funcionam de acordo com a nossa vontade, né? E nem com a vontade de chefe, não importa. As coisas caminham mais lento. E o Senhor, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. E para encurtar, com a mão dEle, um certo dia, as coisas desenrolaram e as coisas andaram, porque Ele fez. E sabe, querido, não adiantava eu procurar homens, não adiantava eu procurar chefe, não adiantava eu procurar até, sei lá, quem sabe políticos que fosse para resolver algo. O único que poderia mudar a situação se chamava Jesus. E realmente eu e minha casa vivemos aos pés de Jesus nesse tempo, clamando e orando para que Ele mudasse. E foram 4 anos de oração, 4 anos buscando para que Ele fizesse algo. Eu posso dizer, Ele faz. Eu posso dizer, Ele faz acontecer. Ele faz as situações mudarem. Mesmo que nós, como homens, não acreditamos mais, mesmo como homens, nós falamos, deixa isso quieto, não vai dar certo, não vai, mas permaneça nos pés de Jesus. E Ele muda todas as coisas. Ele faz acontecer. Que você, a cada dia, possa buscar dessa forma. Eu quero que você incline sua cabeça agora. Feche teu olho. E agora, querido, eu quero que você coloque diante de Deus, diante dos pés de Jesus, as suas demandas. Eu não conheço a tua luta, eu não conheço a tua dificuldade, ou eu não conheço aquilo que você está esperando, eu não conheço aquilo que você tem clamado há anos, mas o Senhor conhece. Coloca nos pés de Jesus nessa hora. É você e Jesus. Conversa com Ele. Fala para Ele aquilo que você precisa. Fala para Ele aonde precisa da interferência do Senhor. Fala para Ele aonde você quer que as situações mudem. Fala para Ele aonde você espera que Ele entre e Ele mude as situações.
Sabe, se o problema é emocional, se o problema é financeiro, se o problema é na empresa, se o problema aonde quer que seja, coloque nessa noite, querido, aos pés de Jesus. Papai querido, nós pedimos, Deus, a tua interferência nessa noite, Pai, na nossa vida, no nosso problema, na nossa dificuldade, ou no nosso ministério, naquilo que esperamos que aconteça, naquilo que clamamos que aconteça. Senhor, coloque a tua mão, Pai. Agora, como igreja, Pai, estamos, Senhor Deus, aos teus pés. Agora, como igreja, Pai, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o Deus que tudo pode, que o Senhor é o Deus que faz acontecer todas as coisas, reconhecendo que o Senhor é o Deus de milagres, reconhecendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, nós lançamos as nossas demandas aos teus pés, Pai. Vem, Deus, vem nessa noite, Pai, mudar, Senhor Deus, a perspectiva, Pai. Vem nessa noite, Deus, mudar, Seu Deus, e trazer esperança, Pai, a todas as coisas, Pai. Vem nessa noite, Pai, colocar esperança no coração dos meus irmãos que aqui estão, Pai, para que eles comecem mais uma semana, Pai, sabendo que tudo está aos teus pés. E quando está aos teus pés, Pai, o Senhor opera maravilhas, o Senhor opera milagres, o Senhor faz acontecer, Pai, todas as coisas, Senhor. Nós clamamos, Pai, o Senhor nessa noite, Pai. Faça, Deus, os teus milagres, Pai, acontecer na vida desses que estão aqui, Pai. Para que, Senhor Deus, eles venham, Pai, Senhor Deus, testemunhar, Pai, para essa igreja, Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, Pai. Testemunhar, Pai, para essa igreja, para os irmãos que aqui estão, Pai, o que o Senhor tem feito, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, Deus. Eu te agradeço, Pai, pelo Senhor grande, pelo Senhor maravilhoso que o Senhor é, Pai. Senhor Deus, como Maria, Senhor Deus, escolhemos essa noite a melhor parte, Pai, que é estar aos teus pés. Como Maria, Senhor Deus, queremos, Pai, nos prostrar, te adorar, dizer, Senhor Deus, o quanto nós te amamos, Pai, na figura ali, Senhor Deus, de Maria, lavando os teus pés, Pai. Nós, Senhor Deus, como aquela mulher, Pai, queremos te agradecer por tudo, Pai. Queremos ser gratos, Pai. Honrar o Senhor, Pai, com a nossa vida, Pai. Te honrar, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. E viver, Senhor Deus, confiando, Senhor Deus, no Senhor, Pai. Tendo fé, Pai, que todas as coisas irão se resolver de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Creia em Deus a cada dia. Tenha fé, porque Ele faz. Ele muda todas as circunstâncias. No nome de Jesus.